pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Eu vou colocar de outra maneira, vou pegar de trás para frente. Se você tem fé em Cristo Jesus, você é um filho de Deus. Então não é se você é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil que você é filho de Deus. Se você tem fé em Cristo Jesus, você é um filho de Deus. E olha que inclui gente aí de muita igreja, de muita denominação, que nós teríamos a cara de pau de não chamar de irmão. Então eu quero trazer esse texto, que a gente está muito lá na Palestina, eu quero trazer esse texto para o Brasil, tá? Para a gente fazer as considerações aqui. Nós convivemos com igrejas aqui em volta de nós. Mas a gente, eu estou falando a gente, porque aqui da nossa igreja, cada uma dessas igrejas, dentro delas tem o mesmo hábito que nós temos aqui. O hábito de nós acharmos que nós somos uma determinada elite dentro entre os religiosos, entre os cristãos. Nós não somos. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui não tem bandeira denominacional, não. Aqui não tem. Todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A gente tinha que ser menos bairrista nesse sentido. Menos bairrista. Porque nós somos extremamente taxativos. Nós gostamos de colocar emblemas nas pessoas. Nós gostamos de rotular as pessoas. Então, aquele é crente, mas ele é crente da igreja tal lá. Aquele lá é cristão, mas ele é católico. Aquele lá é isso. E a gente vai rotulando as pessoas. Ora, o que determina se uma pessoa é salva ou não é a fé em Cristo Jesus, não a igreja que ela frequenta. É óbvio, se você perguntar para mim qual que é a melhor igreja que eu acho, é óbvio que é a minha. Eu não vou citar o nome dela, eu vou falar que é a minha. Porque eu gosto de estar lá. Ora, se você perguntar, a sua igreja é a única igreja dos filhos de Deus? De maneira alguma, muito pelo contrário. Na minha igreja tem gente que não é filho de Deus também, como em qualquer outra. Mas graças a Deus, a maioria que está lá é filho de Deus, porque tem a fé em Cristo Jesus. Aí veja só, veja como que acontece conosco hoje. É exatamente igual ao que acontecia lá, que nós lemos e falamos, esses judeus eram um porre, né? Porque queriam obrigar os outros a circuncidar, porque eles praticavam a circuncisão. Ora, o que nós fazemos? Nós escolhemos uma forma de batismo e queremos obrigar os outros, que não usam a mesma forma que a gente, a praticar o mesmo da gente. Não é a mesma coisa que eles estavam fazendo lá? É a mesma coisa. Nós escolhemos e adotamos um modelo de culto, e nós começamos a achar que o único culto que é verdadeiro é o culto que é feito do jeitinho que a gente gosta. Olha, não é a mesma coisa que os judeus estão fazendo aqui? É a mesma coisa. E Paulo está se levantando, Paulo é a voz no Novo Testamento que vai se erguer para dizer assim, ó, esqueçam isso. Esqueçam. Todos nós somos filhos em Cristo, mediante a fé em Cristo Jesus. O fator determinante é o quê? É que Deus tenha colocado fé no seu coração para crer no Filho dele. Se você crê no Filho dele como o Filho único e verdadeiro de Deus, que entregou a vida dele por você, se você admite que você é um pecador e que sabe que não pode ser salvo, a não ser que seja por aquilo que Cristo fez, você é um filho de Deus, porque só o Espírito de Deus pode te convencer dessas coisas. É dom de Deus. Mas se você tem essa fé, não importa qual denominação que você está frequentando. É óbvio que você deve procurar o melhor para você. O melhor para você é sempre uma igreja que esteja agindo e vivendo e buscando a fidelidade às Escrituras. Se ela é assim ou assado, isso aí não vem ao caso. O que vem ao caso é fiel às Escrituras. O que está sendo dito lá é fruto de um achismo ou é fruto de um estudo das Escrituras determinante. O resto você pode escolher. O resto você pode escolher. Então, tem gente que gosta de igrejas mais informais.
embora eu sou um pastor presbiteriano, a igreja presbiteriana é uma das igrejas mais formalistas que existem, eu gosto muito da informalidade. Tanto que na quarta-feira eu estou mais à vontade, eu venho camisa para fora, às vezes venho de camiseta, eu gosto da informalidade. Acho que a informalidade, ela derruba uma série de barreiras. E às vezes a formalidade constrói. Mas nós devemos entender o quê? Que o principal não é ser formal ou informal, o principal é ser bíblico. A igreja tem que ser bíblica. Jesus disse o que para Pedro? Lá no capítulo Mateus 28, a partir do versículo 18. Jesus disse para Pedro: olha, todo aquele que crê, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer, ele tem que ser o quê? Batizado. Ordem de Jesus. Jesus mandou Pedro fazer isso. Mas vamos um pouquinho mais. O que é esse batismo que Jesus mandou praticar? Bom, se você pegar o conhecimento mais popular a respeito desta palavra, significa lavar, significa um banho, uma lavagem. Os judeus tinham várias formas de batismo na época de Jesus. O batismo já era praticado como um símbolo de limpeza, como um símbolo de restauração, como um símbolo de conversão, a exemplo do que João Batista fazia. Vocês lembram? O que João Batista fazia no Jordão? Ele batizava. Aquilo ali era um rito de comprometimento com a fé no Messias que haveria de vir. Era um batismo chamado de batismo de arrependimento. As pessoas procuravam João para quê? Para dizer: eu estou arrependido dos meus pecados e eu acredito no Redentor prometido, no Messias prometido, e eu preciso dele, porque eu sou pecador e eu preciso de perdão. É chamado de batismo de arrependimento. O João já fazia isso. Mas os judeus, lá no templo, e especialmente aqueles mais radicais, eles praticavam continuamente, repetidas vezes, os batismos, que eram essas lavagens, essas várias lavagens. Mas a palavra que é usada para batismo é uma palavra grega, é um verbo grego que para a época era um verbo de vanguarda, era uma palavra nova. E era uma palavra usada para quê? Literalmente para identificação. Ou seja, quando eu me identifico com alguma coisa e eu quero me incluir naquilo, eu me batizo. Então veja, eu quero me batizar no sofrimento de Cristo. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim: eu quero me tornar participante, eu me identifico com o sofrimento de Cristo. Eu quero me batizar à igreja do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, eu me identifico com essa igreja, eu quero fazer parte dela, eu quero ser parte integrante dela. É identificação, é você simplesmente se tornar parte daquilo, é você trazer as impressões daquilo para você e você se tornar parte do que isso tudo significa. É você se identificar com algo. Então o que Paulo está dizendo aqui: todos vós que fostes batizados, todos vós que fostes identificados com Cristo. Ou seja, o que nós lemos lá no texto de Colossenses? Buscai as coisas, você que foi batizado com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Por quê? Porque você já morreu para o mundo e a sua vida está escondida em Cristo. Ou seja, com quem que você se identifica? Com o mundo ou com Cristo? Com Cristo. Literalmente é isso que o batismo significa: identificação com Cristo, com a igreja do Senhor Jesus. Então veja como faz todo sentido. Paulo está dizendo: olha, vocês que são filhos mediante a fé em Cristo Jesus, fostes batizados em Cristo, e depois que isso aconteceu, o que aconteceu? Vocês ficaram repletos, revestidos de Cristo. Identificação, percebe? Ou seja, eu sou batizado e imediatamente eu me identifico com Cristo. Eu estou cheio dele e eu transmito ele para o mundo. Se todos nós cristãos tivéssemos essa ideia do significado da palavra batismo, o mundo estaria muito mais cheio de Cristo do que ele está, em termos de testemunho.
identificação. Mas infelizmente, até hoje, o conceito principal de batismo que perpetuou-se na nossa mente é o conceito de lavagem. Tanto que tem gente que acha que se não for batizado não vai para o céu. Tem gente assim. Sim. Quando eu estava fazendo o curso de capelania lá em São Paulo, com a Eleni, ela contou o caso de uma pessoa de uma determinada denominação, não convém falar, que a pessoa estava em estado terminal e extremamente debilitado, e o pastor dela cismou de exigir que o hospital permitisse que ela participasse de um batismo, mas era um batismo, tinha que ser um batismo por imersão. E aí eles queriam levar uma piscina, uma coisa inflável lá para dentro do quarto, encher de água, para submeter a mulher àquilo. E a mulher estava com o corpo purulento, com uma série de feridas, com uma série de questões. Assim, não pode, isso aí é inadmissível. Nós não podemos submeter isso a ela. Só que ele pôs na cabeça dela que se ela não fosse batizada, ela não seria salva. Como se o poder para a salvação estivesse na água e não em Cristo. E existem esses absurdos aí. Às vezes as pessoas estão tão convencidas disso, que são as pessoas, não é nem o líder religioso, mas é a pessoa que quer porque quer porque quer. Algum tempo atrás, conversando com um senhor que estava também já bem no finzinho, nós perguntamos para ele se ele queria ser batizado. Ele disse, não precisa. Pouquíssimo, quase nada de estudo dentro da igreja, mas tinha uma fé verdadeira. Mas não precisa. É isso aí, não precisa mesmo. O batismo, ele é uma identificação. Ele vai servir para quê? Para me identificar no mundo como alguém que faz parte da igreja do Senhor Jesus. Mas esse rito de jogar a água ou de imergir na água não é o fator determinante. Esse é apenas um sinal externo de algo interno que já aconteceu. A identificação, ela começa a partir do coração. Não é a partir da água. É a partir do coração. Ela começa lá do lado de dentro. Paulo, para não querer ser, para evitar de não conseguir se comunicar com os judeus, ele vai pegar a própria circuncisão e vai falar assim, olha, vocês querem saber? A circuncisão é importante sim. Você precisa da circuncisão. Mas não é essa daí que vocês praticam na pele. Vocês precisam da circuncisão no coração. É isso. É a mesma coisa da ideia do batismo. É identificação. Eu tenho que me identificar. E aqui ele está dizendo, olha, vós fostes batizados em Cristo, e de Cristo vos revestistes. Uma vez me perguntaram, acho que foi aqui já, pastor, se alguém quiser batizar lá por imersão, eu falo assim, se a pessoa fizer questão, eu não tenho problema nenhum, não vou marcar um culto lá para fazer o batismo dela, mas se quiser eu vou lá e batizo. Não tem problema com isso. Agora, eu só vou praticar esse batismo com ela depois que ela estiver absolutamente consciente de que o que transforma dela, o que a transformou não foi a quantidade de água que vai ser usada no batismo, mas o que a transformou foi a obra do Espírito no coração dela. O batismo é só uma questão estética. Agora, você não vai querer obrigar uma igreja inteira a se movimentar para a beirada de um rio, para a beirada de uma piscina, para fazer o seu batismo. Ou obrigar uma igreja a construir uma piscina atrás do púlpito para poder ver gente mergulhando na água. Faz favor. Não tem nexo. Não tem. Se você pensar, por exemplo, no caso de Pedro não tinha água suficiente lá em Jerusalém para mergulhar 3.000 pessoas. Então, não tem o menor cabimento isso daí. Mas tem gente que insiste e quer. Tudo bem, eu não vamos ser tão duro. Agora, não venha querer me obrigar a levar a igreja inteira lá na beirada de um rio para ver você descendo na água. Aí tem que ter um pouco de consciência também. Agora, o ponto importante é você saber de uma coisa. Não é o tanto de água que vai ser usado no seu batismo que vai
te tornar mais cristão, mais filho de Deus, ou não. Nós somos transformados e somos adotados como filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E o batismo tem a ver muito mais com identificação com Cristo do que com cerimônia, com rito. Eu falo quando a gente vai fazer profissão de fé e batismo, na classe de catecúmenos, eu sempre trabalho essa questão. Viu? Não é o momento do batismo ali que vai transformar a sua vida, não. Aliás, nós na igreja presbiteriana só batizamos quando a gente tem convicção de que essa fé já está no coração da pessoa. E você já foi regenerado. Porque o batismo não é um ato mágico. Não é um ritual sobrenatural. Que ao celebrá-lo a pessoa vai virar uma nova criatura ali da noite para o dia. Num instante, quando a água bate na pessoa. Não. A definição que nós damos para o batismo é o quê? Que o batismo é um ato visível que simboliza uma obra invisível que acontece no coração. E a religiosidade daqueles judeus estava tentando espalhar as pessoas que em Cristo foram ajuntadas. E aliás, essa é sempre uma verdade em qualquer época, em qualquer lugar. Religiosidade acima da fé, ao invés de ajuntar, espalha. É isso que faz. Quando a religiosidade começa a falar mais alto do que a fé, a tendência é o quê? É esparramar. Quando um grupo dentro da igreja começa a querer ditar a religiosidade dos outros, vai rachar. Vai rachar. Quando um grupo dentro da igreja tenta dizer quem tem fé e quem não tem, quem é de Cristo e quem não é de Cristo, por causa disso ou por causa de assado, vai rachar. E eu já vi isso acontecer várias vezes. Existem igrejas que têm normas que são para dividir e não para juntar. Vou dar um exemplo para vocês. A maioria das igrejas pentecostais ou neopentecostais, para você se tornar um oficial na igreja, você tem que ter o, entre aspas, que eu não vou tratar disso hoje, o dom de línguas. Isso é para dividir ou isso é para juntar? É para dividir. Quer dizer, você está criando um clero religioso dentro da igreja. Quer dizer, para você poder trabalhar no reino de Deus, você tem que receber uma dotação especial que os outros não têm. Isso não ajunta, isso divide. Existe igreja que mulher tem que sentar de um lado e homem tem que sentar do outro. Por quê? Porque os homens são mais santos que as mulheres, ou as mulheres são mais santos que os homens, não podem encostar um no outro. Ou porque os crentes são tão fracos que têm medo de sentarem junto e começar a dar orgia dentro da igreja. Só tem essas duas opções. Então, esses são excessos da religiosidade. A religiosidade, ela não ajunta, ela não acolhe. A religiosidade, ela espanta. Ela espanta. Existe igreja, por exemplo, que se você não for batizado por imersão, você não toma Santa Ceia. Isso ajunta ou espalha? Espalha. Mas sempre que a religiosidade vem acima da fé, acontece isso. Acontece o estrangulamento, o racha, o quebra. E o que Paulo está dizendo é que nós, em Cristo Jesus, fomos feitos um só povo. Aqui não tem diferença. Aqui a palavra do rico não tem mais peso do que a do pobre. Aqui a palavra da mulher não tem menos peso do que a do homem. Aqui a palavra do brasileiro e do argentino tem o mesmo peso. A gente não gosta disso, né? Mas é tudo igual. Porque em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus. Em Cristo Jesus nós participamos do mesmo batismo, que é a identificação com Cristo. Em Cristo Jesus nós somos um só povo. E se existe no nosso coração algum tipo de barreira ou restrição com A ou com B, nós estamos em pecado e estamos contra Cristo. Vou repetir, que essa é a parte mais dura. Se existe no nosso coração restrição contra A ou B que professa a fé em Cristo Jesus,
então nós estamos em pecado. Não, pastor, falar que nós estamos em pecado é redundante. Sim, o que eu estou querendo dizer é que você está beligerantemente em pecado. Você está acentuosamente pecando. Você está deliberadamente consentindo num ato. Não é pecado acidental, é pecado proposital. E isso não é próprio de alguém que tem a fé em Cristo Jesus. Só para não ficar, porque senão a gente fala assim, pastor, mas todo mundo peca, então tudo bem, um pecado a mais, Cristo já morreu por todos os meus pecados. Não, calma lá, não é assim não. Porque o cristão que ama a Cristo, que está sendo regenerado por Cristo, que está sendo santificado pelo Espírito Santo de Deus, ele não vive na prática do pecado. Ele até cai, mas ele não vive consentindo e assentindo em pecar o tempo inteiro. O mesmo pecado é absolutamente determinado quanto a isso. Isso não. Isso acaba sendo um diagnóstico que de fato uma conversão genuína não aconteceu. Não tem fé em Cristo Jesus.